Padre Pio costumava alertar que o estado espiritual mais perigoso não é a rebeldia aberta contra Deus, mas aquela falsa sensação de segurança, a convicção silenciosa de que já estamos protegidos, justos e em graça, mesmo quando nosso coração se afasta sem que percebamos. Segundo ele, muitas almas se perdem não apenas pelo orgulho ou pelo desespero, mas pela autoenganação. Uma das visões mais perturbadoras que compartilhou foi a de um pecador que morreu certo de sua salvação. Um homem que acreditava que suas práticas externas bastavam, enquanto por dentro seu espírito se endurecia na indiferença. Padre Pio nunca revelou o nome daquele homem, mas o relato foi preservado por seus irmãos religiosos, que contaram como aquela experiência o deixou tomado por uma tristeza profunda, diferente de tudo que já haviam visto. O episódio ocorreu numa noite fria, enquanto ele rezava diante do sacrário. A capela estava quase às escuras, iluminada apenas por 2 velas cujas chamas dançavam suavemente, como se movidas por um sopro invisível. Após horas em meditação, Padre Pio estremeceu, não por causa do frio, mas pela presença súbita de uma alma a poucos passos de distância. Ao abrir os olhos, viu um homem vestido com elegância, roupas que sugeriam boa reputação, talvez até uma posição religiosa. Seu semblante era sereno, quase confiante, como se esperasse reconhecimento ou aprovação. Padre Pio logo percebeu algo estranho. Aquela alma não tremia como as que vinham do purgatório, nem irradiava a paz dos abençoados. Permanecia imóvel, numa rigidez que parecia artificial. Parecia alguém que não acreditava ter nada de errado, descreveria mais tarde. O homem o cumprimentou não com humildade, mas com um certo ar de superioridade. Falava com segurança, quase como se tivesse direito à salvação. Afirmou ser um homem bom, moral, que frequentava a missa, ajudava os pobres e era respeitado na comunidade. Vivi corretamente, insistiu, não fiz nada que merecesse castigo. Padre Pio ouvia em silêncio, sentindo um peso no peito. O homem continuou enumerando suas virtudes, seus hábitos religiosos, seus atos de caridade. Mas, enquanto falava, Padre Pio notou uma sombra sutil ao seu redor, não violenta, não dramática, mas insidiosa, como fumaça que se ergue de um fogo que a alma se recusa a admitir. Aquela escuridão não vinha de grandes pecados, mas dos pequenos, dos que passam despercebidos. Vinha do orgulho de achar que a salvação era automática, da comodidade de pensar que Deus lhe devia a eternidade. O homem olhou para Padre Pio com uma confiança tranquila. Estou pronto para o céu, declarou. O coração do santo se apertou. Com delicadeza, ele perguntou, mas você amou a Deus? O homem hesitou. Pela primeira vez, uma sombra de dúvida cruzou seu olhar. Cumpri as regras, respondeu. Padre Pio insistiu, com voz suave, mas você o amou. Um longo silêncio se seguiu. A confiança daquela alma começou a se desfazer. Padre Pio explicaria depois que ali a verdade se revelava. O homem havia praticado a religião sem jamais entregar o coração. Obedecera aos mandamentos sem desejo de santidade. Fazia caridade sem compaixão. Confessava seus pecados sem arrependimento. Viverá como se a salvação fosse um contrato, não um relacionamento. A expressão do homem mudou. Ele olhou ao redor, esperando ver anjos, luz, glória. Em vez disso, só encontrou sombras. Então, Padre Pio viu o que aquela alma nunca havia encarado. Atrás do homem, uma presença se formava, não brilhante como os anjos, mas fria e vazia. Não era dramática como os demônios que atormentavam outras almas, mas sutil, paciente e sufocante. Era autojustiça. Ela o envolvia como uma segunda pele, uma cegueira que o impedia de enxergar sua própria pobreza espiritual. Padre Pio disse que aquela presença era mais aterradora que qualquer ataque demoníaco, porque não assustava a alma. Ela a confortava. Mantinha-a adormecida, convencida de que não precisava de nada. O homem falou novamente, agora confuso. Cumpri as regras. Por que não há luz para mim? Padre Pio respondeu com tristeza, porque as regras não são Deus. E você nunca o buscou. A alma tremeu. Pela primeira vez, o homem sentiu medo, não por causa de um castigo divino, mas porque sua ilusão começava a ruir. Padre Pio continuou,
com ternura, você viveu como se a salvação estivesse garantida, mas nunca abriu o coração. Nunca deixou a graça curá-lo. Acreditou-se salvo sem jamais pedir misericórdia. O homem balançou a cabeça, recusando-se a aceitar. Não fui um pecador, insistiu, mas sua voz vacilava. Padre Pio sentiu uma dor profunda invadi-lo. Ergueu a mão para abençoar a alma, na esperança de que a graça rompesse aquela escuridão. Mas a alma recuou, não por ódio ou rebeldia, mas por uma cegueira espiritual. Não acreditava precisar de perdão. Não acreditava estar perdido. Ninguém é mais difícil de salvar do que aquele que não vê necessidade de salvação, disse Padre Pio. De repente, o homem gritou: por que Deus está em silêncio? Por que não está aqui por mim? Padre Pio sussurrou: ele sempre esteve aqui. Mas você nunca o procurou. Então, a verdade se revelou. A alma começou a enxergar, não com os olhos do corpo, mas com a clareza do juízo. Os pequenos pecados que desprezara, o ressentimento que alimentara, o orgulho que cultivara, a frieza com que tratara a família. As fofocas que justificara, a falta de caridade escondida sob uma generosidade aparente. As missas que frequentara apenas de corpo presente, as orações recitadas sem amor, as confissões tratadas como obrigações, os vizinhos que menosprezara, as mágoas que se recusará a perdoar. Todos os pecados que negara, segundo o Padre Pio, agora o aguardavam. O homem tremeu violentamente. Por que ninguém me avisou? Chorou. Padre Pio respondeu com uma sinceridade dolorosa: avisaram. Mas você acreditou que não tinha nada a aprender. Agora, a alma via a verdade. Não estava condenada por grandes crimes, mas pela complacência, pela presunção, pela arrogância disfarçada de piedade. Padre Pio disse que o ambiente ficou mais frio, as sombras atrás do homem se aproximaram. Uma gravidade espiritual o puxava para baixo, não com violência, mas de forma irresistível. Tentou agarrar-se à batina de Padre Pio, mas sua mão atravessou o tecido. Implorou por uma segunda chance, mas não havia mais tempo. Apenas o momento final do juízo. Padre Pio rezou com desespero enquanto via a alma afundar cada vez mais na escuridão de sua falsa certeza. Então, chegou o instante que tanto temia. A alma gritou: Deus, onde está o Senhor? Uma voz respondeu, suave e triste, carregada de uma verdade eterna: estive esperando por você a vida inteira. O homem soltou um grito de angústia, mas era tarde demais. A luz lhe fora oferecida milhares de vezes. Ele a recusará outras tantas. Morrera convencido de que não precisava de nada, e essa ilusão se transformará em sua prisão. Padre Pio caiu de joelhos quando a alma desapareceu. Já vira pecadores salvos no último instante, assassinos perdoados em seu último suspiro, almas que morriam em pecado mortal e se erguiam por um único lampejo de arrependimento. Arrependimento, mas aquilo era diferente. Aquela fora a alma que se julgava salva e jamais permitirá que Deus a salvasse. Padre Pio permaneceu no chão da capela muito depois de a alma desaparecer, não por terror, mas por luto. O que vira não fora a queda de um homem mau. Fora a queda de um cego. Um homem que viverá toda a sua existência convencido de estar espiritualmente seguro, espiritualmente correto, espiritualmente íntegro, enquanto seu coração se afastava de Deus em silêncio, sem que ele percebesse. Mais tarde, Padre Pio diria que o inferno está menos cheio de pecadores do que de autoconfiantes. Com dolorosa clareza, ele compreendeu que o estado espiritual mais perigoso não é a rebeldia aberta, mas a complacência, aquela que convence a alma de já ser santa, já ser justa, já ser suficiente. A maior vitória do demônio, afirmava, não é tornar os homens maus. É fazê-los crer que não precisam de arrependimento. A alma que acabará de testemunhar era a imagem perfeita dessa tragédia. O homem viverá convencido de sua segurança. Confundir a religião externa com conversão. Confundir a fazer o bem com tornar-se bom. Confundir a parecer devoto com ser humilde. Seguirá regras, mas nunca seguirá Cristo. Praticará rituais, mas nunca praticar o arrependimento. Evitar o escândalo, mas nunca evitar o orgulho. Padre Pio ergueu-se devagar do piso de pedra, sentindo o peso da tristeza do céu.
compreenderá algo que o transformaria para sempre. A autojustiça é mais difícil de curar do que o pecado. Um pecador sabe que está doente. Um autojusto acredita estar são. E uma alma que se julga segura não pede salvação. Essa, dizia Padre Pio, é a tragédia que destrói mais almas do que o pecado mortal. Na manhã seguinte, os frades notaram o cansaço de Padre Pio. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos, e ele parecia mergulhado em oração mais profundamente que de costume. Um deles perguntou, com delicadeza, Padre, está sofrendo? Padre Pio respondeu apenas, vi ontem uma alma que acreditava não precisar de misericórdia. Essa é a alma que o céu mais teme perder. Em seguida, descreveu com detalhes comoventes o momento em que a alma percebera estar perdida. Não foi o pecado que o condenou, disse, foi a recusa em enxergá-lo. Explicou que a culpa do homem não viera de um grande ato de maldade, mas de uma vida inteira de pequenas recusas, a recusa em pedir desculpas, a recusa em perdoar, a recusa em ouvir a consciência, a recusa em examinar suas motivações, a recusa em buscar a humildade, a recusa em pedir ajuda, a recusa em ajoelhar-se, a recusa em amolecer o coração. Essas pequenas recusas se acumularam, camada após camada, como pedra ao redor da alma. Quando morreu, seu coração estava tão endurecido que até a luz de Deus lhe parecia estranha. O pecado é perigoso, sim, disse Padre Pio, mas o orgulho é fatal. Pois o orgulho cega a alma para suas próprias feridas. O orgulho esconde sua própria escuridão. O orgulho convence uma pessoa de que a santidade é aparência, não conversão. E a maior tragédia, acrescentou, é esta: Deus estivera perto do homem a vida toda, mas o homem acreditara não precisar dele. Padre Pio descreveu então o que o céu lhe mostrará em seguida, algo raramente mencionado nos ensinamentos públicos. Vira anjos que, durante anos, haviam tentado guiar aquele homem, momentos de graça que ele ignorara, inspirações gentis que descartara, advertências na confissão que deixará de lado, toques divinos que nada mudaram, atos de misericórdia para com ele que tomara como naturais, oportunidades de arrependimento que evitara. Todas essas tentativas celestes cercavam a alma como presentes não abertos. A salvação lhe foi oferecida 1000 vezes, disse Padre Pio, e ele a recusou 1000 vezes. Não com gritos, não com violência, não com ódio, mas com indiferença. A indiferença, assassina silenciosa das almas. Era por isso que o homem parecerá tão confiante ao aparecer a Padre Pio. Ele acreditava, de fato, estar seguro. Acreditava que sua vida era boa o bastante, moral o bastante, respeitável o bastante. Mas Deus deseja corações, dizia Padre Pio, não performances. Os frades perguntaram se o homem fora mau. De modo algum, respondeu. Ele simplesmente estava certo de já estar salvo. Essa falsa certeza foi sua ruína. Padre Pio revelou então algo que abalou os frades que o ouviam. Disse que há 2 tipos de almas em risco de se perderem, o pecador que desespera e o pecador que presume. O primeiro acredita que Deus não pode salvá-lo. O segundo, que Deus deve salvá-lo. Ambos rejeitam a humildade. Ambos rejeitam a misericórdia. Ambos se recusam a ajoelhar. Esse homem, disse Padre Pio, perdeu-se porque não viu necessidade de ser encontrado. Em seguida, descreveu o momento em que a ilusão da alma finalmente se rompeu, quando o juízo lhe mostrou a verdade. Não foi o fogo que ele temeu, explicou, foi a constatação de que nunca conhecera Deus. Esse era seu tormento, não o castigo, não a dor física, mas a súbita e devastadora clareza de que toda a sua vida espiritual fora construída sobre areia. Ele viu que sua caridade não tinha amor. Viu que suas orações não tinham coração. Viu que sua fé não tinha humildade. Viu que sua bondade não tinha entrega. E viu que sua alma não tinha arrependimento. Padre Pio disse que o homem gritou, não por medo do inferno, mas pela dor de ter desperdiçado a graça. Ele percebeu que Deus o amara profundamente. Mas ele nunca amou a Deus em troca, disse Padre Pio. Amou a religião. Amou a rotina. Amou a respeitabilidade. Mas nunca amou aquele que estava por trás de tudo. E acrescentou, esta é a maior tragédia espiritual,
viver uma vida religiosa sem que Deus jamais tenha entrado no coração. Enquanto os frades ouviam, um deles perguntou baixinho: Padre, não houve mesmo esperança para ele? Padre Pio abaixou a cabeça. A esperança lhe foi oferecida em vida. Ele a recusou todas as vezes. Na morte, não havia mais desejo. E disse algo que os deixou atônitos: não houve castigo. Apenas ausência. A ausência de Deus que ele mesmo escolhera. O inferno, explicou Padre Pio, não é uma câmara de tortura. É um relacionamento recusado, uma luz rejeitada, um amor não querido, um Deus ignorado até que a alma já não o reconhece. Os frades ficaram em silêncio. Padre Pio ergueu os olhos e lhes deu um aviso que repetiria muitas vezes depois: cuidado com a presunção de se julgar salvo. Busque a misericórdia de Deus todos os dias. O orgulho fecha a porta do céu mais silenciosamente do que o pecado. Insistiu que a humildade, buscada diariamente, é o único escudo contra a ilusão que destruíra aquela alma. Ao final do relato, Padre Pio chorou. Não de medo, mas de compaixão por todas as almas que, sem saber, trilhavam o mesmo caminho, o caminho da presunção, da vaidade religiosa, das boas obras sem arrependimento, da fé sem amor. Orem por essas almas, disse, porque elas não oram por si mesmas. E assim, a visão terminou. Mas o aviso permaneceu.